Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Neto Inhata, vice-presidente do PSD aqui em Morretes, liderança política no litoral e coordenador político da campanha do prefeito Júnior Brindaroli e do vice Vitor Bertolin. E você está aqui no Prosa com Política. E hoje quem está aqui com a gente é a convidada Elis Triaquim. Elis, seja bem-vindo ao Prosa com Política, é um prazer ter você aqui. Já te conheço já faz tempo, sei da sua luta, da sua caminhada. E hoje a gente vai bater um papo aqui para você contar um pouco disso, não só para mim, mas para todo mundo que nos vê, tá bom? Olá, Neto, muito obrigada por essa oportunidade de a gente poder se apresentar, poder fazer com que as outras pessoas nos conheçam, que às vezes encontram a gente na rua, conhecem um pouco da nossa história, mas não a fundo, não tem aquele conhecimento, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Essa é a intenção, Elis, é exatamente essa a intenção. Então, já que a gente começou por aqui, a primeira pergunta que eu tenho feito, Elis, é assim, como muita gente te conhece, às vezes de vista, ou tem gente que nem te conhece, né? A gente tem uma cidade com um território muito grande, muitas comunidades e tal. Eu queria que você falasse para as pessoas assim, quem é a Elis Triaquim? Bom, o que eu posso dizer sobre mim? Às vezes é meio difícil a gente se descrever ou contar sobre a gente. Venho de família simples, a maioria do pessoal aqui de Morretes conhece a minha mãe era mais conhecida, até porque sempre esteve vinculada a movimentos sociais, associações de moradores e até para o próprio trabalho dela, né? Ela trabalhou muito tempo na área rural, também trabalhou com jardinagem, onde parte da minha infância eu também auxiliei ela, né? Então, comecei a minha história, a minha parte de vida assim mais na área de sítio, né? Então, do trabalho rural. Qual comunidade? A minha mãe, ela é natural do Rodeio, lá da região do Onhaia. E a família do meu pai é da Vila das Palmeiras. Então, eu oscilei entre esses dois lugares. Então, parte da minha infância foi no sítio, né, na casa do avô, naquela simplicidade gostosa, a qual a gente sente falta. Era tão gostoso a casa do avô. É verdade. Né? E também a casa da minha avó, que daí ficava na Vila das Palmeiras, onde a gente passei a parte da minha adolescência, a parte de estudo, né? Foi mais na Vila das Palmeiras. Estudei na Escola Dulce, a parte de, né, de primeira a quarta, depois vim para o colégio, terminei o colégio, sou formada, né? Tenho 2 formações. Que legal. A primeira foi pela UFPR, sou formada em Tecnólogo e Gestão Imobiliária, isso eu terminei acho que em 2012 ou 2015. UFPR Litoral aqui, Litoral, né? Que legal, hein? E daí, agora, depois que eu comecei a trabalhar, entrei na área da saúde, eu me formei em técnico de enfermagem. Olha que não legal. visando a parte de trabalhar como técnica, mas sim para ter mais conhecimento. Como a região que eu resido é um pouco mais distante, então eu me via assim, às vezes tinha um paciente que precisava fazer uma injeção e tinha que se deslocar até o centro, aferir uma pressão. Então eu falei, não custa eu ir buscar conhecimento e trazer esse conhecimento para a minha vida, né? Então, além de auxiliar as outras pessoas, a enfermagem, o técnico, no caso, né, fez eu ter uma outra visão também, assim, em relação à minha família, ao cuidado com os meus também, né? Olha só que legal, hein, Elis? Não sabia que você tinha essas formações, não. Achei bem legal. E a UFPR Litoral, eu sou um fã dela, porque foi um projeto muito legal que veio para o litoral do Paraná, né? Uma coisa assim que, na minha opinião, é uma das ferramentas que está ajudando a transformar o nosso litoral. Então, é muito bom saber que você é mais uma formanda aqui de Morretes, né, na UFPR Litoral. Bom seria se a gente conseguisse trazer um braço dela para Morretes. Eu já tentei, quase veio. A turma que se formou aí um tempo atrás em Educação no Campo era para ter sido uma turma de Morretes, mas a gente vai continuar lutando para que isso aconteça. Elisa, eu queria saber o seguinte de você. Hoje em dia, assim, as pessoas elas falam assim, elas têm uma certa rejeição da política, muita gente, né? Porque participar da política não é fácil e exige uma série de desprendimentos e que às vezes as pessoas não querem isso, né? Se colocar à disposição disso. E você está aí se colocando à disposição como candidata a vereadora do município. Mas eu queria saber primeiro o seguinte: em que momento ou quais circunstâncias, quais foram as situações que aconteceram, o que te vinculou à política? O que te fez se aproximar da política, né, para você realmente poder pensar assim, poxa, isso aí é uma coisa que me interessa. Como é que foi isso? O que você acredita que tenha sido isso? Então, a minha mãe sempre fez parte da Associação de Moradores, como eu tinha comentado, e também movimentos sociais.
na época da fábrica São Marcos, ela teve muito envolvida, até com mais pessoas, tanto da cidade quanto fora. Então, eu acompanhei aquilo. Eu tinha 4 a 5 anos de idade. Então, todo esse processo, esse movimento da briga deles, né, para os direitos e tudo mais, eu acompanhei. No decorrer também disso, ela foi se envolvendo com as associações de moradores. E tudo isso, toda essa trajetória dela, eu tive junto. Então, você vai vendo a luta por trazer melhoria para as pessoas, a luta por querer uma Morretes melhor, por querer que venha coisas boas para o município. Então, isso estava dentro de mim enraizado. Quando eu passei no concurso público, em 2015, e comecei a trabalhar na região do Rodeio, eu comecei a ter mais vontade de se vincular. A minha mãe voltou para a Associação de Moradores, assumi a presidência e eu entrei junto, né, no cargos não muito próximos por causa do grau de parentesco. Uhum. Então, fui parte da diretoria como secretária e, junto com o pessoal de lá, até o falecido Jair Urban, uma pessoa que eu quero deixar aqui registrado, que lutou muito por muitas melhorias no bairro. Verdade, né? Eu sou prova disso. Aquele homem adorava, ele queria uma Morretes diferente, e, assim, vendo aquela empolgação dele, eu falei, não, vamos junto lutar. Então, a gente conseguiu a internet para a região do Rodeio, que era uma coisa que não tinha, então, através da associação, e também o projeto do Jair, que ele lutou muito por isso. Verdade. Então, a gente conseguiu a internet. Foi tirada a cadeira de dentista, então, através também de uma briga da Associação de Moradores, e também quero deixar registrado aqui o Isael, que também foi outra pessoa que poeta, lutou saudoso, muito. Também lutou muito. Então, onde ele estiver, que Deus o abençoe por tanto que ele fez pelo município. É verdade. Né? Então, a gente deve reconhecer que lutou. É verdade, né? É verdade, então, Elis, é verdade. Isso foi o que te conectou à política, assim, essa proximidade, principalmente a proximidade com o Isael, fez com que eu não... E você sabe, Elis, que é interessante você falar isso, porque eu sempre falo o seguinte, que não precisa necessariamente você participar de um processo eleitoral para você ser político, ou você ocupar um cargo para você ser político. Porque tem muitas pessoas que nunca entraram em nenhum processo eleitoral e são grandes políticos. Você deu um exemplo aqui hoje do Jair Urban. Eu dou o exemplo do Jair Tonetti na América de Cima, e tantas outras pessoas que estão à frente. Tua mãe, como que é o nome da tua mãe? Que você não... Maria de Lourdes Teixeira Triaquim. Então, aí, que tantas pessoas que, assim, fizeram muito pelas comunidades e são políticos, porque político é isso, é aquele que se preocupa com o próximo, é aquele que, né, que quer realmente contribuir na sua comunidade, contribuir com o próximo, né? Então, assim, muito legal essa história tua, assim, parabéns, assim, por você ter tido esse feeling, essa sensação de, pô, que legal isso, né, e participar, e você hoje está aí como candidata a vereadora. Uhum. Agora eu queria falar com você um pouco do seguinte, vamos falar um pouco de futuro. Eu queria saber de você, assim, você tem 2 formações, você hoje é concursada da Prefeitura Municipal, é isso? Isso. Trabalha na área da saúde, né? E você, com certeza, vê muitas coisas, muitas necessidades, né? Porque eu sempre falo que uma cidade não está pronta e as coisas. Então você vê muita coisa. O que você tem assim de sonho, de objetivo, de projeto? Como é que é essa Elisa aí que vê o futuro de Morretes aí? Bom, como você comentou, os meus 9 anos hoje de concursada como agente de saúde me fez conhecer, principalmente, o território de Morretes, né, tanto durante a vacina da Covid, quanto algumas outras situações que teve no município, que a gente teve que estar à frente. Então, a gente conhece os 4 cantos do município, fora o período eleitoral. Então, você conhece a simplicidade das pessoas, as necessidades. Então, nessas andanças por Morretes, a gente vê que as estradas são, né, um ponto que a gente tem que ter um olhar um pouco mais... carinhoso. Não que a gente vá prometer que não vamos asfaltar Morretes inteira, porque a gente sabe que é difícil. São situações que requer outros órgãos, requer muita parte financeira também. Muito dinheiro. Mas digamos que a gente consiga uma manutenção, né, com mais regularidade. Uma coisa que me pediram é uma escola integral. Sim. Mas não a creche, porque a gente vê que existe a necessidade. Hoje eu sou mãe e vejo o quão difícil é você conciliar a casa, marido, trabalho e o filho.
Então, a gente sabe a necessidade das creches, mas também a necessidade depois. Sim. Porque tem muitas mães que são mães solteiras, que não tem com quem deixar os filhos, às vezes um salário baixo, que não consegue, né, mal dá para fazer ali pagar as contas do mês. Então, seria interessante isso. Uhum. E trago uma ideia de São Paulo. A minha irmã mora lá há uns 4 anos, mais ou menos, e lá, tanto a creche quanto a escola, os pais que precisam deixar em período integral têm que comprovar que eles realmente não têm com quem deixar aquela criança. Porque, digamos, que entre eu, que tenho a minha mãe, que é minha base de apoio, então eu consigo deixar minha filha com a minha mãe. Mas, digamos, uma pessoa que não tem esse apoio, que ela vai ter essa necessidade. Então, lógico que entre eu e a pessoa, vamos dar prioridade àquela pessoa que não tem com quem deixar. Certo. Né? Então, essa é uma Bem coisa, legal. Uma coisa que eu me preocupo, que é esse lado da infância também. Sim, né? é uma coisa que você vê que existe uma necessidade muito grande e que te move bastante aí com relação a isso. Sim, até as crianças com autismo. Se uma criança normal, né, eu vejo pela minha filha é impaciente, ela, questão de 10, 15 minutos, ela já toca o terror. E isso é uma criança que não tem nenhum tipo de transtorno. Agora, imagine uma mãe que tem uma criança que necessita daquele tempo rápido de atendimento. Né? Então, é uma outra preocupação. Né? Sim, algo que você quer também lutar por isso. Estudar melhorias. O município não comporta tal atividade, mas a gente ter daqui para outro local que possa ter esse apoio. Deixa eu ver o que mais. Bom, são vários sonhos. Eu imagino, não. E a ideia é essa mesmo, é trazer um pouco para fora desses sonhos, mas eu sei que como eu, também você tem muitos sonhos. Né? Muitas coisas, né? Mas, Elis, primeiro eu quero dizer para você que você está de super parabéns, tá bom? Pela tua formação, pela tua luta, pela tua busca, porque a gente sabe que não é fácil você fazer uma universidade. Quando você fez a universidade, o UFPR Litoral, você morou em Matinhos ou você ia e voltava? Ia e voltava. Então, olha a luta aí, né? Eu falo que essa luta, a faculdade é mais do meu pai do que minha, porque o meu pai chegou a passar altas noites na beira da faculdade me esperando, né, para mim conseguir fazer essa formação. Então, né? olha só, né? Então, são lutas são pessoas que a gente tem que valorizar, que nos apoiaram muito em momentos tão importantes. Né? É isso aí, então, tá corretíssima. E você hoje trouxe aqui a valorização de algumas pessoas que são fundamentais na tua história de vida, na história da comunidade, na história de Morretes, né? E o quanto que é importante a gente valorizar essas pessoas, reconhecer as pessoas, porque talvez muitas dessas pessoas, elas não estavam ali por algum tipo de interesse pessoal, elas estavam ali por interesse coletivo. Sim. E aí o reconhecimento dessas pessoas é o que engrandece, né? Você falou do Israel e hoje até eu comentei isso numa outra conversa, que é o seguinte, né? O Mário Sérgio Cortella, na verdade, que fala isso, né? Que tem muita gente que diz assim, você sabe com quem você está falando, tipo, como uma pessoa importante, né? E aí ele fala algumas coisas, mas no final ele diz assim, né? Que o que importa, a pessoa importante, é quando você faz a tua passagem e os outros importam você para dentro. Ou então alguém fez uma passagem e você importa a pessoa para dentro. Essa pessoa é importante. Então hoje você trouxe 2 pessoas importantes para você aqui, que é o Jair e o Israel, que olha só, né? Então, pessoas que fizeram a passagem, mas que são importantes para você. Parabéns por esse reconhecimento teu, tá bom? Obrigada. Liz, nosso papo está assim, sensacional. Você está super de parabéns mesmo. Assim, eu acredito que Morretes vai ganhar muito tendo uma vereadora como você. Tá? Eu acho que o município tem muito a ganhar com isso, né? Por toda a tua capacidade, por toda a tua luta, toda a tua busca e hoje por você estar dentro da vida pública e de você conhecer um pouco mais. E eu até queria que você falasse um pouco para nós dessa situação assim, como é que é hoje a visão da Elis dentro da vida pública, dentro da administração de Morretes, dentro da tua função, como é que você está vendo isso? Você já passou por gestões diferentes, você falou que entrou em 2015? 2015, Então você está na 3ª gestão, né? Sim. Não. 2016, não, teve 2016, 2010, isso mesmo, né? Na 3ª. É isso aí, né? Como é que está sendo isso para você?
eu entrei no período do Helder. Eu trabalhei como comissionada. Eu trabalhei 1 ano e meio como comissionada. Então, eu andei em alguns setores, como era comissionada. Gestão 2013 e 2015. Isso, ali, né? como era a parte administrativa, então a gente, né, tem esse poder de estar em vários lugares. Então, eu trabalhei a maior parte do tempo foi na parte do turismo. E gostei, não vou dizer que não, adorei. Eu lembro de você trabalhando. Fiz muitas amizades até com pessoas de fora. E eu vejo que a gente tem que valorizar e preparar o pessoal para receber os turistas. Né? Era o que eu sentia de dificuldade, porque eu não falo outras línguas, só falo português mesmo. Então, eu tinha essa dificuldade em relação a outros idiomas. Olha a importância aí da qualificação, né, tal, né? A gente incentivar os nossos jovens a ter, né, mais estudo nesse quesito, porque é um campo que está um campo novo. Né? Morretes é uma das cidades mais visitadas. Não querendo puxar saco para minha cidade, mas é a cidade mais linda do Paraná. Eu acho a mais linda do mundo. Concordo. Eu sou um belo de um bairrista. Não, eu sou apaixonada por Morretes. Então, eu vejo que a gente tem que incentivar o turismo rural, porque tem bastante gente que não conhece as áreas rurais do nosso município. Onde eu moro, existe o Parque Estadual do Paoco. Sim. Que está fechado. Desde a pandemia ele ficou fechado, até agora não retornou, por algumas irregularidades em questão de segurança. Isso. Então, seria também um outro ponto a trabalhar. Por quê? Porque é o turismo que move o nosso município. Quem vem para cá, o que eles querem? Eles querem ver natureza. Todo mundo está cansado de prédio, de cidade, eles querem o ar puro. E a pandemia parece que rasgou uma cortina ainda mais, né? Porque depois as pessoas querem estar mais perto da natureza ainda, né? Querem estar mais próximo ainda. O período da pandemia, acho que foi o período que mais quiseram vir para Morretes. Eu trabalhei nas barreiras sanitárias e teve um dia que a gente fez retornar mais de 1.000 carros. A gente só quer o arzinho livre. Eu só quero ir ali. A necessidade da gente viver em contato com a natureza, né, é muito grande, porque é uma tranquilidade, é uma paz que a gente não encontra em outro lugar. Então, a gente tem que valorizar essa beleza natural que Morretes tem. Verdade. Quantas cachoeiras. Né? A nossa história é uma história rica. É muito, né? Então, muito rica. Temos que fazer essa história circular, temos que fazer o mundo conhecer Morretes. É isso aí, Elis. Eu acredito muito nisso também, e deixar um legado neles. Acho que a gente tem muito isso na política também, né? Deixar um legado, né, para as próximas gerações, né? Porque a gente sabe que assim muitas pessoas tiveram que passar por aqui também para deixar um legado para que a gente pudesse estar onde a gente está. Né? Eu sempre falo assim das histórias do meu pai, do meu avô, das dificuldades que se tinham naquela época para muita coisa. Né? Hoje a gente fala de estar pavimentando a Estrada da América. Meu pai fala de uma época onde eles tinham que se juntar com os vizinhos para vir numa rural, para ir para a escola, para tirar pedra do caminho, colocar a pedra em outra parte para poder passar num buraco. Então, as dificuldades que tinha eram muito grandes. Né? E quem vive na área rural de Morretes sabe disso. Hoje a gente já tem uma condição diferente, as coisas já estão... Né? Morretes deu um salto, se a gente for analisar. Se a gente voltar aí a 30 anos atrás, como que eram as consultas? Hoje, graças a Deus, a gente tem dificuldade? Tem. Eu não vou dizer que você vai lá chegar agora de manhã e conseguir uma consulta, não. Mas avançou muito. Avançou. Hoje a gente tem um SUS com medicamento, com consultas de graça. Na época que a minha avó era viva, por parte da minha mãe, não tinha isso, era consulta paga. Então, se a gente for analisar a história de Morretes, todas as gestões, que nem você me perguntou, a gente vê que ela vem avançando. Né? A gestão do Júnior foi uma gestão que deu um salto enorme. Tem ainda coisas a melhorar? Tem. Sempre vai ter. Sempre. Nunca vai ser 100%. Não. Né? Nunca vai estar pronto, né? Nunca vai estar pronto. A vida, ela é assim, né? A vida da gente é uma constante construção. Então, não dá para você dizer, não, eu vou ficar aqui até o final. Não, porque você não sabe o dia da manhã. É isso aí. Eu estava comentando ainda com uma moça essa semana que morou no bairro lá da Vila das Palmeiras enquanto a gente era criança, né? Convivemos na infância, e daí eu ainda brinquei com ela bem assim, perguntando da família. Ela falou que a maioria já tinha se mudado. Eu falei, viu, a gente fazia um plano para uma coisa, hoje ninguém mais já mora no lugar. Você vê, aquilo né? que era já não é mais. Então, a vida é uma constante mudança. É isso né? mesmo. A política, nessa parte, é a que move tudo isso. Ela é o instrumento que vai fazendo com que vá mudando as legislações, as leis, vá trazendo recursos novos. Vai lapidando, vai melhorando, né? A gente vê que as pessoas têm um preconceito sobre a política, mas é porque não entendem a política. Né?
Esses dias eu vi um vídeo do Dr. Schmidt, né, na campanha do prefeito, e ele cita que quando ele saiu daqui, tinha 2 equipes de saúde, de estratégia de saúde da família, né? Isso. E hoje tem 8 equipes. Olha o salto aí, né? E o quanto que isso lá na ponta não representa, né, Elis? Sim. Né? Para a população, né? Uma coisa que as pessoas reclamam e falam muito são dos prédios da prefeitura estarem abandonados. Mas foram ver qual o motivo desse abandono? Porque é claro que o prefeito não vai investir um dinheiro público num patrimônio que não é nosso. Isso, que não pode, né? Que Sim. é ilegal, né? Se você está com um carro emprestado, você vai investir naquele carro? Você só vai colocar o combustível e deixar rodando. Por quê? Porque não é seu. É isso aí. Você vai estar investindo o teu dinheiro em algo que a qualquer momento pode ser tirado de você. É isso aí. A mesma coisa o município. Ele precisa que seja dele para ele poder investir. É isso aí, Elis. E fazer com que a coisa ande. Né? Então, isso aí. tudo requer regularidade, a parte principal. Ter regularidade nas coisas. Está regular, beleza, a gente vai conseguir fazer. Se não está, não tem. Liz, e você como vereadora, qual que vai ser talvez a sua maior bandeira, a sua maior causa, né? Aquilo que realmente vai mover mais você? O que você acha que vai mexer mais como a Elis vereadora? Uma pergunta difícil, porque são um leque tão grande de coisas que a gente vê que precisam ser melhoradas, né? Mas eu creio que a parte de infraestrutura. Olha só. Por quê? Se a gente for pegar a palavra infraestrutura, você vai ver que ela engloba a maioria das coisas que a gente comentou. A regularização das coisas. Se você tem um terreno regular, você tem fazer um financiamento. Sim, e também, digamos assim, se eu moro num bairro regular, que eu pago os meus impostos certinho, eu posso ter o direito de chegar e cobrar do meu vereador, do meu prefeito, e falar, cara, eu estou pagando meus impostos e não estou vendo retorno. Agora, se eu estou de forma irregular, né, como que eu vou chegar e cobrar se eu não estou colaborando com o município? Né? A gente entende que a arrecadação no nosso município é através do turismo e da agricultura. Né? Tivemos o período que o Júnior pegou a prefeitura, a Ecovia não estava, então que era uma fonte de renda enorme. Uma das principais. Então, a gente viu a dificuldade que ele enfrentou. Né? Quero deixar aqui o meu parabéns para ele, né? Porque quando ele assumiu a prefeitura, né, não tinha dinheiro para pagar os funcionários, e ele conseguiu, assim, a toque de caixa, né, resolver a situação. Então, quero deixar meu parabéns para ele, né? A ele, ao Vitor, porque você vê que eles estão realmente dedicados a regularizar Morretes e colocar Morretes realmente no trilho. Né? Então, uma coisa que a gente não via antes. Verdade, Elis. Elis, eu queria dizer para você o seguinte, nosso tempo está acabando, mas eu queria muito mesmo, de coração, parabenizar você, tá bom? Pela tua história, pela tua capacidade, pela tua vontade de fazer a diferença, e eu tenho certeza que, independente de você ser eleita ou não ser eleita, que você vai continuar fazendo esse belo trabalho que você está fazendo. E isso, para a população, você pode ter certeza que é muito válido, tá? E que você ainda é jovem, que você ainda tem muita lenha para queimar, tem muita coisa para fazer, e que eu tenho certeza que você vai ser muito reconhecido e vai deixar um legado para a política de Morretes. Mas antes de me despedir de você, eu queria fazer 2 pedidos para você. Um é os dois você vai estar olhando para essa câmera aqui. Eu queria que você falasse por que você é Júnior Brindaroli, por que você, né, vai votar nele, se você vai votar nele, e pedir o voto, né, para ele e para o Vitor 55. Esse é o primeiro pedido para você, tá bom? É claro que vou apoiar o Júnior, né? Estamos juntos, né, no sonho de transformar Morretes, e eu vejo no Júnior esse potencial, antes mesmo dele ser candidato a prefeito, né? A gente já teve umas conversas antes, e eu vejo nele esse potencial porque ele busca ter o município regular, ter as coisas certas. E é nessa forma que a gente vai ter uma Morretes melhor, a gente fazendo a coisa certa, dentro da legalidade, dentro do apoio, né, das pessoas que estão ao nosso lado. Então, peço a vocês que no dia 6 de outubro votem no Júnior Brindaroli e no Vitor Bertolin. Por quê? Porque eles vêm fazendo um trabalho bonito por Morretes, né? Tem muita coisa para melhorar? Tem. Ele arrumou a casa, então é agora que as coisas vão vir, é agora que a gente vai ver realmente o trabalho,
maior, porque o que já tinha de fazer, ele já fez, que foi regularizar, né? Então, agora, é trazer as benfeitorias para Morretes. Então, conto com o apoio de vocês para o Vitor e para o Júnior. Elis, agora chegou o momento de você pedir o voto para você, né? Pedir a credibilidade aí para as pessoas para votar em você. Tá aí, para o teu eleitor, para o teu possível eleitor, né? Pede o voto a eles. Então, a primeira coisa que vou deixar claro é que eu não quero prometer nada a ninguém, mas sim me comprometer a representar da forma mais pura e honesta possível a confiança que vocês me derem. Quero representar na Câmara de Vereadores, buscando, junto com o Vitor e junto com o Júnior, projetos para transformar Morretes na cidade que a gente tanto quer. Pede o voto. Teu nome e teu número. Meu nome é Elis Triaquim, meu número é 15623. Conto com vocês dia 6 de outubro. É isso aí, Elis. Parabéns, tá bom? Show de bola. 623. Parabéns, eu desejo do fundo do meu coração que você faça muitos votos, que você seja eleita vereadora, porque eu tenho certeza que você tem muito para fazer por Morretes, tá bom? E obrigado por estar aqui no Prosa com Política. Muito obrigada, Neto. Valeu, Elis. Tchau.